Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. Hoje vamos começar o segundo livro de Reis, ou seja, o segundo volume do livro de Reis, né? E capítulos 1 e capítulos 2. Vocês vão ver aqui que Acabe tinha morrido, né? E Acasias, seu filho, assumiu o seu lugar. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. E certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria. Samaria é a capital do estado de Israel do Norte, tá? Ficou muito ferido e enviou mensageiros para consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbitita Elias, disse ao profeta Elias: vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a ele: acaso não há Deus Israel? Por que vocês procuram consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. O mensageiro voltou ao rei Acasias e o rei concluiu que era Elias, o profeta, né? E aí, meu irmão, em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Ele respondeu então ao oficial: se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu, meu irmão. E aí outra vez mandou mais 50 soldados. E aconteceu a mesmíssima coisa. Desceu o fogo do céu e consumiu os soldados. O rei ainda enviou um terceiro mensageiro com outros 50 soldados. E aí implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e desses 50 soldados, teus servos. Sei que desceu o fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe, não tenha medo. Então Elias se levantou, desceu do céu, desceu do monte e foi com ele falar com o rei. E eu chegar, meu irmão, no rei, Elias fez a mesma pergunta: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou chamar Baal-Zebube em Ecrom, Deus de Ecrom, para consultar, né? E por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu conforme a palavra do Senhor. Ele não tinha filhos. Acasias não tinha filhos. E aí Jorão foi seu sucessor no segundo ano do reinado de Jeorão, que estava reinando em Judá. Era filho de Josafá. Josafá já não era rei, Jeorão estava reinando lá. E aí, meu irmão, vocês vão ver no capítulo 2 uma coisa que é até hoje muito impactante. Elias é elevado aos céus. Quando o Senhor levou Elias aos céus, não é elevou, não, levou. Num redemoinho aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. No caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu, meu irmão, falou a seguinte coisa: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. E foram para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre separando de você? Respondeu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias disse outra vez: fique aqui que eu irei a Jericó. E Eliseu novamente respondeu: eu vou com o Senhor a Jericó. Chegou em Jericó, os profetas, os discípulos foram falar com Eliseu e lhe perguntaram a mesma coisa: se ele sabia que o profeta Elias seria levado aos céus. E ele disse que sim. E aí, juro, disse outra vez. Em seguida, Elias disse que fica aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E Eliseu disse outra vez: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas o acompanharam e ficaram olhando à distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do rio Jordão, estes foram caminhando, pararam lá. E os discípulos ficaram olhando de longe. Então Elias tirou o manto, enrolou
e com ele bateu nas águas, e as águas do rio Jordão se dividiram em duas, né? E atravessaram em seca. Assim como Moisés atravessou com o povo de Israel em seca o Mar Vermelho, fugindo das tropas de Faraó. Um profeta atravessou em seco no Mar Vermelho. E aqui, 2 profetas irão atravessar em seco no Rio Jordão. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer em teu favor antes que eu seja levado para longe de você? Porque Elias tinha toda a consciência. Um profeta que tinha toda a consciência, era um profeta poderoso em palavras e obras, né? Ele respondeu: faze de mim o teu principal herdeiro do teu espírito profético. E Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos que o separou, e Elias foi levado aos céus no redemoinho. Eliseu viu e gritou: meu pai, tu eras como carro de guerra e cavaleiros de Israel. E quando já não se podia mais vê-lo, Eliseu pegou as suas próprias vestes e rasgou o meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Bateu nas águas e as águas voltaram para o mesmo lugar. Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Primeiro, ele tomou o manto de Elias, porque a água já tinha se juntado, bateu na água, ele atravessou de volta, clamou o Senhor daquela maneira, bateu outra vez na água e as águas se juntaram. E aí, meu irmão, o espírito profético de Elias repousou sobre Eliseu. O espírito profético de Elias, entre outras coisas, trazia respeito a Elias como profeta. E outra coisa, era o Espírito Santo de Deus que atuava, sempre o Espírito Santo de Deus, tá? E aí, meu irmão, alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água daqui não é boa e a terra é improdutiva. Ele diz: ponham sal numa tigela nova e tragam para mim. Quando levaram, ele foi à nascente, jogou o sal e disse: assim diz o Senhor, purifiquei essa água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. Até hoje a água permanece pura, conforme palavra de Eliseu. Quando fala até hoje lá, não é o dia atual, até hoje no dia que foi escrito esse texto lá, tá? Precisamos entender o contexto que está escrito isso aqui, tá? Meu irmão, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confrontando, nos consolando, nos abençoando sempre. E que a gente tenha o propósito sempre de ouvir a voz do Espírito Santo. Amém.